Por que minha filha nasceu com déficit de atenção? Você acredita que tem cura? Ela sofre muito com isso. Então, gente, esse é um tema muito interessante e a gente poderia falar muitas coisas aqui, tá? Em primeiro lugar, essa pergunta, por quê, é bem complexa, né? Talvez se você pergunta para quê, pode ser que essa criança tenha vindo realmente convidar toda a família para refletir mais sobre a vida, né, e sobre o significado da vida. Eu acho que toda criança que vem, né, chamando mais a atenção, trazendo toda a família no sentido de unir a família para olhar para aquela criança e trabalhar ali em conjunto, ela pode trazer muitas oportunidades de mudança positiva para a família. E uma coisa também que eu queria falar, eu sempre falo muito nas palestras quando eu falo sobre o Theta Healing, é o seguinte, né, que o nosso cérebro, ele funciona em frequências de ondas. Isso é o que a gente chama de pulso elétrico cerebral. E eu sempre falo isso, né, que essa frequência de vigília é a frequência beta. E ela tem uma frequência de 14 a 28 ciclos por segundo, que seria a pulsação da mente. Nós temos depois a frequência alfa, que é um pouco mais baixa, né, que seria de 7 a 14 ciclos por segundo. E uma das coisas que é pesquisa é que hoje a civilização está tão estressora, né, e muitas vezes tão negativa, que as crianças, elas não estão conseguindo baixar o cérebro para essa frequência, que seria a frequência alfa, né? A teta seria mais baixa ainda. E isso está falando muito dessas crianças com hiperatividade e déficit de atenção, porque as crianças não conseguem realmente baixar a frequência no sentido de acalmar a mente para focar, para concentrar, para absorver. Isso é uma coisa. Então, aqui é muito importante que você, que é mãe, que você comece a se trabalhar para realmente se acalmar, para relaxar e fazer algum processo, por exemplo, né, como o Theta Healing, para você aprender a vibrar de uma maneira mais calma. Porque muitas vezes a criança absorve também muito das tensões que a mãe viveu ali durante a gravidez, e então a criança pode estar realmente com toda essa energia presa, porque tudo é energia. E essa questão de tem cura, não tem cura, gente, isso é algo muito complexo. A Louise Hay, por exemplo, ela falava que incurável é a doença que é curada de dentro para fora, né? Em inglês significa dentro e curável. Então, e a Havaiana Stable, que é a criadora do Theta Healing, ela fala que quase tudo que a gente fala que é incurável ou que é impossível são só crenças coletivas. A gente aceitou, né? Então, aquela doença teve vários fracassos, até aquele momento as pessoas não conseguiram dar uma resposta positiva, aí cataloga, essa doença é incurável. Mas a gente sabe que em toda a trajetória humana, muitas pessoas tiveram doenças que eram consideradas incuráveis, curadas, tiveram essas doenças curadas. Por quê? O que é mais importante é entender que tudo é energia. Então, quando, de alguma forma, eu tenho determinado sintoma, isso está falando de uma desconexão com o estado natural do ser. E o sintoma, se a gente olhar por uma perspectiva positiva, ele pode estar convidando você, convidando toda a família para olhar para a forma de vida, para como vocês estão vivendo, como que é a cultura daquela família. Então, se vocês olham com essa perspectiva, essa criança pode ser uma grande oportunidade de mudança para todo mundo. Outra coisa a Takata, Hawayo Takata, que foi a mestra que trouxe o Reiki para o Ocidente, ela tinha uma visão muito interessante com relação às doenças, aos sintomas.
Então, ela sempre dizia, quando alguém chegava com alguma doença, ela dizia: parabéns, você está se curando, você estava doente. Tudo isso estava dentro de você e agora está vindo à tona. Então agora é hora de você simplesmente deixar ir, porque a natureza verdadeira do nosso ser é saúde, é bem-estar, é alegria. Então, o ponto aqui é essa criança como membro desse sistema, né? Porque na constelação familiar a gente diz que nunca é aquela pessoa. Aquela pessoa é o que eles, dentro da psicologia sistêmica, a gente chama de PI, que seria o paciente identificado. Mas essa criança, na verdade, ela está se colocando como o que a gente chama do cordeiro imolado. Ela está se oferecendo como um sacrifício, porque provavelmente é a alma mais sensível, é a alma mais consciente. Então ela vem, ela acolhe toda o lixo mesmo, toda a dificuldade, toda a insanidade do sistema e ela encarna aquilo no sentido de, numa tentativa de curar a família como um todo. Então, se toda a família, ou se algumas pessoas da família podem trabalhar, né, com a constelação familiar ou com a liberação desse padrão que de alguma forma a criança está espelhando, com certeza isso pode dar a oportunidade da criança ser libertada, ser liberada de ser responsável por todo um sistema. Porque o que é colocado é que principalmente criança, né, ela está refletindo todo o sistema e não é algo só dela. Então, se cada um começar a olhar para si e cuidar de si, isso já pode ser um grande apoio para que essa criança possa encontrar o seu caminho na vida. Inclusive, existem algumas perspectivas. Eu, há muitos anos atrás, eu recebi algumas informações de que tudo isso que a gente coloca, que são como crianças problemas, que seriam síndrome de Down, autismo, eram crianças que, na verdade, muito mais sensíveis e que elas têm capacidades e habilidades muito grandes e elas têm essa capacidade empática muito forte, então elas acabam absorvendo e às vezes elas não sabem como lidar com todas essas habilidades que elas trazem. Então aqui realmente é muito importante que toda pessoa que tem uma criança assim na família, que ela busque se desenvolver para apoiar esses seres, porque são os novos seres que estão chegando e que precisam dessa acolhida, precisam realmente de pessoas que os apoiem, que elas possam desenvolver esses potenciais, mas de uma maneira saudável e não realmente puxando toda a negatividade à volta delas. Bom, espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido um pouco. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com outras pessoas que você pensa que isso pode ajudar. E então é importante lembrar, aquilo que às vezes a gente acha que é problema pode ser uma grande bênção e que a gente possa escolher sempre o caminho do amor e não o caminho do medo, o caminho da aceitação e não o caminho do julgamento. Um grande abraço.